Olá, meu nome é Rubens Musso, estamos continuando a falar sobre teologia da fé e como a esperança, a expectativa focada em Deus, a visão do futuro escatológico pode nos capacitar a perseverar, encontrar a alegria e até mesmo vencer a ansiedade. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, um mundo saturado de pressões que geram ansiedade, desde a busca incessante por ser melhor até o medo constante da perda, frequentemente nos leva a soluções superficiais que apenas mascaram a profunda inquietação da nossa alma. Então eu procurei falar de estratégias, não apenas no manejo dos diagnósticos clínicos para desmascarar a ansiedade existencial, mas também teologicamente a questão da antifé, a descrença em Deus como sendo causadora da ansiedade, como a fé, portanto, é um medicamento que pode nos ajudar a lidar. Uma fé robusta, ela pode ser capaz de ajudar a gente a controlar o medo que frequentemente está na raiz, nas razões da nossa ansiedade. Inscreva-se e participe no meu canal. Esperança, expectativa, são palavras que na nossa cultura contemporânea, imediatista, hiperconsumista, podem soar de uma forma passiva, até mesmo ingênua, como coisas que você não pode fazer nada. Eu quero propor aqui para você uma expectativa mais ativa, uma esperança mais robusta, como sendo um elemento fundamental da teologia. Como eu tenho dito, muito do que você ouve em teologia hoje não é uma conversa séria sobre Deus. Uma teologia que não avalia profundamente, que não tem bases teológicas, na verdade. Uma teologia que não tem construção teológica, que não é uma teologia que tem formação acadêmica, não tem um rigor intelectual. Eu quero que você esqueça muitas coisas e procure avaliar de uma forma mais teológica, profunda, o que significa fé. Na palestra de hoje nós vamos trabalhar sobre alguns exemplos teológicos. Eu quero falar sobre 4 exemplos. A teologia cristã é uma conversa sobre Deus dentro de um contexto. Às vezes, aqueles conceitos que você ouve da teologia do século XIV, XV, XVI, eles precisam ser contextualizados, revistos para o contexto brasileiro. E, portanto, nós precisamos voltar aos textos sagrados, não simplesmente copiar, copia e cola. Não simplesmente copiar e colar para os dias de hoje aquilo que um teólogo falou no século XVI e XVII. Mas você próprio pode experimentar teologicamente o que o texto está dizendo para você no século XXI. Eu quero revisitar hoje 4 histórias. 2 histórias sagradas e 2 histórias do mundo da história da igreja. Eu quero revisitar a primeira história de Bartimeu, que é descrito no Evangelho de Marcos, num cenário muito importante. Jesus está a caminho, Cristo está, esse Deus homem, que se fala Deus, que ao mesmo tempo é filho de homens, filho de seres humanos, esse Deus homem, e se ele realmente é Deus homem, nós precisamos ouvir, se a sua história é verdadeira, nós precisamos ouvi-lo, prestar atenção no que ele fala. Ele está a caminho de Jerusalém, para a sua última Páscoa, uma grande multidão seguindo, discípulos, peregrinos, muitos curiosos, até mesmo inimigos, e lá à beira de um caminho empoeirado de Jericó, está sentado Bartimeu, um mendigo cego. A cegueira nos evangelhos, ela simboliza também a ausência da visão, não apenas a ausência da visão física, mas ela representa a ausência do discernimento intelectual. É importante você avaliar esse aspecto. Então é importante você avaliar, quando você lê sobre cegueira no Novo Testamento, essa inabilidade para lidar com conflitos, a incapacidade para reconhecer as próprias falhas, a cegueira diante da injustiça social, a cegueira diante dos problemas econômicos, a miopia espiritual que nos impede de ver claramente os propósitos para a vida, o sentido da vida, a beleza sofrida no drama da morte de Jesus, ou os caminhos complicados, confusos, diferentes que Jesus e Deus frequentemente traçam para nós. Bartimeu, um cego mendigo, ouve todo aquele burburinho, descobre que é Jesus de Nazaré que está passando, nós estamos narrando o texto, algo se acende dentro dele, não é um lamento resignado, mas é um clamor potente, algo que mergulha de dentro para fora e faz barulho no meio da multidão, há um ruído,
e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele grita no meio da multidão. Jesus percebe, Jesus ouve esse som, um clamor diferente no meio da multidão. E ele aceita publicamente, pela primeira vez, o título de filho de Davi, um título divino do Messias, o Cristo. O Cristo, ele é divino, ele aceita publicamente, diante de uma multidão, que ele é o filho de Davi. Ao mesmo tempo, Bartimeu está aqui apelando para a misericórdia de Deus, apelando para a compaixão do Filho de Deus, reconhecendo sua própria necessidade e bondade, não apenas do Jesus humano, mas do Cristo, Deus. A fé dele combina vários elementos, é importante a gente olhar isso de uma forma mais teológica, o reconhecimento da sua própria condição, como mendigo, pobre, cego. Há uma insistência determinada aqui, quando o texto fala na Bíblia que ele é repreendido pela multidão, manda calar a boca, fica quieto, o mendigo. Esse velho cego e está atrapalhando, essa pessoa repugnante socialmente, precisa ficar longe dos não inclusivos, ficar longe de nós, mas há um objetivo claro, específico. Mestre, que eu veja, ele quer ver, ele quer enxergar. Fundamentalmente há uma expectativa enorme aqui. Eu quero enfatizar nesse aspecto que a teologia nos ensina, que a espiritualidade cristã nos ensina, da expectativa. Porque a expectativa é o motor da nossa ação. Essa expectativa, no meio da multidão, no meio de tantas vozes que tentam silenciar a esperança, que mandam calar Bartimeu, há uma expectativa forte aqui. Jesus percebe isso. Eu acho que esse é um elemento interessante da fé quando a gente tenta, e no caso específico desse tema de hoje, que tem a ver com ansiedades, que nós temos falado sobre os medos do não ser, da palestra anterior, esse clamor da expectativa. Há uma ordem divina aqui que muda o ambiente quando Jesus fala: chama o Bartimeu, eu quero falar com ele. E as mesmas vozes que antes estavam repreendendo, mandando ele calar a boca, agora vai, cara, tem bom ânimo, levanta, ele quer falar com você. Notem a sequência, um chamado de Deus que inspira coragem e ação. Ele chama para uma ação, uma coragem. E Bartimeu, um gesto aí de fé, de expectativa total, ele joga fora a capa dele, que talvez fosse a única coisa que ele tinha decente, a capa que o protegia, dá um salto. Ele salta, o texto fala, há uma expectativa que gera então uma ação audaciosa, a fé o salva, nas palavras de Jesus, não apenas curando seus olhos, que ele passa a ver, que é interessantíssimo isso, essa ênfase dos evangelhos para a cura dos olhos, algo que a medicina luta hoje tremendamente ainda para reconstruir um olho humano, fazer esse ser humano cego ver novamente. Um ser humano cego já há muitos anos, ver novamente. Essa expectativa demonstrada por Bartimeu é um poderoso contrapeso à ansiedade. Enquanto a ansiedade nos prende ao presente problema, ao contexto complicado que nós vivemos presente, ou a um futuro temido que nos amedronta, a expectativa nos projeta para um futuro de intervenção divina, da presença divina, do fato de nós não estarmos solitários, sozinhos. Deus está presente no mundo, em nós. E usar esta energia psíquica de apreensão, não para se preocupar, mas para esperar ativamente pela ação de Deus, é um conceito teológico importantíssimo, um conceito espiritual importantíssimo. Há um texto sagrado que fala sobre... Há um texto sagrado que compara isso àquele soldado na vigília noturna, diante do silêncio da madrugada, os ruídos estranhos, a escuridão, a luta contra o sono, os músculos tensos. O soldado sabe que a noite está findando. O soldado sabe que o sol virá. O soldado sabe que aquela escuridão densa vai desaparecer à medida que o sol surgir. Ele anseia com uma grande expectativa pelos primeiros raios de luz que marcarão o fim do seu turno. Eu estou falando do Salmo 130. Ele descreve essa ânsia, essa ansiedade. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Essa ansiedade de expectativa do guarda não é negativa e não é pecaminosa. É um desejo
ardente, uma expectativa positiva, um foco de energia positivo. É um foco positivo para a nossa energia psíquica. Da mesma forma que podemos canalizar a inquietação numa expectativa fervorosa pelo mal, da mesma forma em que podemos usar essa energia psíquica para jogar e lançar sobre a ansiedade todo o nosso medo e produzir, da mesma forma que podemos usar essa energia psíquica interior para lançar sobre o medo do não ser, do não conseguir, do não poder, do não dar conta e produzir mais angústia, mais ansiedade, nós também podemos canalizar essa inquietação numa expectativa fervorosa pela intervenção de Deus. Essa expectativa olha para Deus, enquanto a ansiedade olha simplesmente para a situação. Olha, não porque é uma situação simples, mais complexa, mas ela foca na situação. Eu gosto das palavras do Augusto dos Anjos, quando ele fala que a esperança não murcha, ela não cansa. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Use essa expectativa para vencer a ansiedade. É uma fé expectante. É uma fé que muitas vezes ela é forjada na fornalha da espera das provações. É uma fé, como disse Kierkegaard, que eu encorajo você a ler mais, o filósofo, teólogo Kierkegaard, o filósofo que olha a perspectiva a partir de um existencialismo que dá razão, dá a abertura para a espiritualidade. É uma fé que não é, como Kierkegaard diz, feita de certezas fáceis, mas de decisão e risco. É a certeza angustiante, angústia que se torna segura na sua relação oculta com Deus. E isso traz um esforço severo, intenso da nossa psique humana, da nossa energia psíquica. Pensem em Noé agora. Chamado por Deus numa terra corrupta e violenta, ele recebe uma tarefa monumental de construir uma arca para salvar a humanidade, salvar a sua família de um dilúvio iminente. Nós vamos não entrar nas questões aqui cronológicas, apologéticas, de quando, como isso aconteceu, mas do propósito temático, do que simboliza tudo isso para nós. O chamado no meio de sofrimento, de luta, de desespero, em que ele investe 120 anos no preparo, no trabalho, na preparação, na pregação e, acima de tudo, na espera. 120 anos de espera pelo dilúvio, 120 anos construindo essa grande arca. A demora, então, é muitas vezes o grande teste da fé. A fé se fortalece e desaparece na espera. Ou a fé se fortalece, ou a fé desaparece na espera e produz mais ansiedade. Noé teve que ser pai, pregador, engenheiro, carpinteiro, domador, biólogo. Ele mesmo precisa ser tratado, ele mesmo precisa ser transformado por todo esse processo de espera. Aplique isso à sua vida, aos seus 2, 3, 4, 5 anos de espera, 10, 15 anos de espera. Para Noé passaram-se 120 anos, pensando como é que eu vou construir essa arca. Todos estão zombando de mim. Um navio em terra. Um navio, como é que eu vou controlar todos esses animais? Como é que eu vou colocar todos os animais? Como é que eu vou pilotar essa arca gigante? Então vejam todos esses elementos. Como eu falei, não enfatize na questão teórica, cronológica, da construção, da presença dessa arca. Isto é secundário para o seu psique. O que é importante é você olhar para o Noé que continua dia a dia na liderança, na expectativa, na construção, confiante que Deus, que o Altíssimo iria responder todas as difíceis questões que você pode imaginar, foram enormes e várias. Ele prega. A ênfase do texto sagrado, ele que continua pregando, trabalhando, esperando em Deus com uma fé esperançosa. E na hora certa, a chuva caiu, as águas subiram e apenas a arca flutuou. Há a presença, há a proteção de Deus diante do sofrimento. Mesmo diante da tempestade, houve mais meses de espera até a terra secar. Há o envio do corvo, finalmente a pomba retorna com o ramo de oliveira, sinal de um mundo novo. A sua espera, então, não é passiva, é uma obediência ativa. E eu quero que você avalie isso para a sua vida, como se aplica à compreensão da ansiedade, da angústia que você sofre.
a sua compreensão da presença de Deus, a submissão à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, a aguardar novas ordens. O texto de Hebreus, centenas e centenas de anos depois, ele aplica isso dizendo o seguinte: pela fé, Noé preparou uma arca e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então você observa que o texto não precisa tentar interpretar o que aconteceu, como foi, mas simplesmente dizer que o elemento mais fundamental na vida de Noé, na história de Noé, é a fé. Ele prepara uma arca, ele espera com expectativa a vinda de Deus. Ele espera, ele aguarda Deus fazer justiça. Ele espera, ele aguarda o conforto, o consolo, a proteção de Deus e o reinício, um novo céu, uma nova terra. Eu quero dar um exemplo agora de fé num missionário do século XX, John Paton, ou Patton. Foi um jovem inglês com uma profunda fé, chamado para ser missionário em Vanuatu, nas ilhas do Pacífico Sul, que eram conhecidas pelo canibalismo. Você observa na história do cristianismo várias pessoas loucas, doidas, mas esse é um caso de um jovem missionário que pode ser considerado doido. Ser um jovem escocês no mundo desenvolvido da Escócia de Edimburgo, largar tudo para morar numa ilha de canibais. Uma história muito interessante. Ele se casa, constrói uma casa, tem um filho, mas em menos de um ano vem a tragédia. A sua esposa morreu de febre tropical. 3 semanas depois, seu filho, bebê, morre também. E ele está agora sozinho, em desespero, enterra a sua família ao som dos tambores pagãos. Ele precisa inclusive vigiar a sepultura para os corpos não serem violados pelos canibais. E a sua confissão. Então aqui está a questão da análise teológica diante de uma situação como essa. E ele produz um livro. Há um livro que conta a história do Patton. Eu não estou aqui contando uma história fictícia, esse é um fato real. Há um livro comprovado com documentos, arquivos, você pode obtê-los sobre a história do John Patton. E a sua confissão é dilacerante. Ele fala o seguinte: se não fosse por Jesus Cristo, eu teria ficado louco, morreria solitário diante daquela tumba. O que sustenta a vida desse missionário, desse teólogo, nesse sentido? Porque a sua interpretação da vida é uma conversa com Deus, é a presença de Jesus Cristo, a memória da sua fé inabalável, a sua confiança em Deus, a memória também daquilo que a sua mulher representava para ele, da fé inabalável que ela tinha, que nunca murmurou contra Deus. Ele descreve a história da sua esposa como uma mulher que não reclamava contra Deus. E mesmo disse o seguinte antes de morrer: não me arrependo, John, não me arrependo. Eu faria isso de novo, eu viria para cá, deixaria a Escócia, faria isso de todo o meu coração, porque eu quero compartilhar com essas pessoas, com esses canibais, que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo é Deus. E o Patton continuou, persevera por muitos anos, não vai embora para a Escócia, ele permanece naquela ilha, enfrentando várias outras ameaças de morte. Há várias histórias de missionários loucos. Vale a pena você ler as histórias dos missionários se você quiser realmente encontrar o poder, o power do cristianismo, do uso dessa energia psíquica de esperança, de fé, diante de situações adversas. A história dele é um exemplo. E o que dizer de Marie Durand, uma jovem huguenote na França, do século XVII, cheia de sonhos, presa aos 15 anos na sinistra Tour de Constance, inclusive é um lugar que você pode visitar até hoje, simplesmente presa por ser crente, por ter uma fé, neste caso, protestante, ser filha de um movimento de reforma, de avivamento protestante. A condição para sua liberdade era uma única frase. Ela deveria dizer: eu renuncio. Eu renuncio. Ela não renunciou e por 38 anos. Imagine essa jovenzinha por 38 anos. Ela e várias outras mulheres viveram em condições terríveis, envelhecendo, apodrecendo, sofrendo e morrendo naquela prisão. Marie tornou-se uma espécie de capelã para as outras, encorajando-as, escrevendo cartas, e várias dessas cartas sobreviveram. Ela foi libertada aos 53 anos, quebrada física, mentalmente, mas forte ainda nas suas convicções. Na pedra, se você visitar a Tour de Constance, nas pedras da prisão, a palavra que resume sua vida está lá escrita: resistir, resistência. Em vez de renúncia,
resistência. Uma resistência incompreensível por uma geração contemporânea impaciente, alimentada por uma fé que olha apenas para questões temporais, como nos dias de hoje, e como era antigamente também. Essa é uma dimensão escatológica da fé. O que nós temos tratado então nesses vídeos, essa fé baseada em conceitos teóricos e teológicos, que mostra a fé como um fundamento de coisas que se esperam. Há uma dimensão focada, dirigida ao futuro das promessas que Deus dá, as promessas que trazem um sentido, um propósito para continuar vivendo. Um propósito para continuar não simplesmente na espera de um céu com ruas de ouro, de um lugar bonito, não, mas aquele reino que chegou entre nós, aquele reino que está presente, aquele reino pleno da presença de Deus. Deus está conosco em Jesus Cristo, presente, Deus está no nosso meio. Essa esperança nos dá coragem para continuar, para persistir, para resistir, para não desistir, para não renunciar. Jesus prometeu: quem perseverar até o final, esse será salvo. Há um desafio na vida cristã, na fé bíblica, na fé cristã, que é a perseverança, que é continuar, a nos tornar persistentes, resistentes, mesmo em meio ao absoluto sofrimento, mesmo em meio às angústias, sofrimentos e lutas. Ela nos torna destemidos diante das situações absurdas da vida, das situações de fragilidade, de vulnerabilidade, das situações que nós não compreendemos, no meio do caos, do absurdo, a gente permanece. Saber o final da história, nesse sentido, é um elemento muito escatológico. No Novo Testamento, por exemplo, no livro de Apocalipse. Saber o final da história. Nós entendemos um pouco, simbolicamente, é claro, do The End, do grande finale, da história final. Traz uma boa convicção para a gente. Essa conversa sobre o futuro, conversa teológica. Como eu falo, teologia, fazer teologia é uma conversa teológica no contexto da vida que nós vivemos hoje. Conversa sobre Deus, sobre falar sobre Deus. Nessas conversas sobre a teologia, nessas conversas teológicas, a gente está procurando buscar um pouco mais de tranquilidade emocional e equilíbrio psicológico que ultrapassa simplesmente o uso de medicamentos e da terapia. Isso pode trazer uma paz ao coração e uma tranquilidade que vai nos conservar nas próximas décadas. O texto de Isaías 26 é interessante quando ele descreve o seguinte: Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme, porque ele confia em Deus. Ou quando o apóstolo São Paulo fala: não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, guardará o seu coração, guardará a sua alma, seu espírito, seus sentimentos, aquilo que afeta seu coração, seu interior, em Jesus Cristo. A esperança da glória de Cristo, de estar eternamente com Deus, de 1 Tessalonicenses 4, também nos fortalece. Ou com Cristo, que é o melhor de tudo, quando Paulo fala isso em Filipenses capítulo 1, verso 23. Isso é fonte de energia psíquica positiva, é fonte de uma alegria duradoura. Às vezes, não tão frequentemente quanto gostaríamos, e por causa talvez da nossa própria falta de expectativa, a gente experimenta um antigozo dessa alegria, de vez em quando, um sentimento da presença amorosa de Deus que entra no nosso espírito. E talvez você já tenha experimentado isso algumas vezes, numa caminhada pela natureza, num momento bonito da sua vida, numa obra de arte, essa presença de Deus que nos traz uma profunda expectativa e esperança para o futuro. Nós sentiremos ansiedade, e alguns de nós mais do que outros. Alguns de nós terão transtornos, alguns de nós terão uma ansiedade profunda, mas lembre-se, você não está sozinho, é possível esperar. A fé pode ajudar você a vencer a antifé, que é a incredulidade, que causa muitas vezes ansiedade porque nós não temos esperança para o futuro. A fé que causa o fim da ansiedade e de outros sentimentos destrutivos, ela pode ser extremamente fortalecedora. Essa expectativa, essa esperança pode brotar e transformar a sua alma. Nesse conjunto de vídeos, nos últimos 2, 3, eu tenho explorado esse aspecto escatológico de esperança da fé, como uma âncora essencial do nosso espírito diante das adversidades e incertezas da vida. Eu destaquei o fato de que essa confiança emocional tem a ver com se apegar a Deus nas profundidades. Eu destaquei o fato de que a compreensão da ansiedade, percebendo esse medo existencial da perda, um estado de antifé, de descrença, e proponho então uma solução definitiva para isso, que tem a ver com a teologia da fé.
E finalmente eu estou destacando também um poder transformador, dessa expectativa ativa, da esperança, de encontrarmos nas promessas, na intervenção de Deus, no não abandono, na certeza de que Deus está conosco, e nas histórias de vidas como Bartimeu, Noé nos textos sagrados, e de missionários e jovens na história. Há milhares de exemplos na história de cristãos que encontraram fé no meio de situações absurdas, de muita angústia, e que lidaram com a ansiedade porque tinham a esperança e a expectativa de Deus. Portanto, esse é um desafio, viver com expectativa. Como Bartimeu clamou com fé, como o servo atento mantém os olhos fixos nas mãos do Mestre, do Salmo 130, como Noé, como John Paton, como Marie Durand, resistir, persistir, não desistir, alimentados por esperanças, expectativas do futuro. Isso é conversa teológica nos dias de hoje de profundidade. Mentes que olham com pensamentos de Cristo, com a glória de Deus, que buscam as coisas lá de cima, que pensam nas coisas que são lá de cima, como Paulo fala em Colossenses capítulo 3, e não apenas nas coisas que são aqui, que nós vemos no dia a dia, porque morrestes com Cristo, a nossa vida está escondida em Deus, e a vida de Cristo em Deus está escondida dentro de você. O Deus próprio se compromete a estar perto de nós e dar uma assistência total àqueles que o buscam com expectativa. Hebreus capítulo 11 fala que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Busque Deus, busque refletir teologicamente. Talvez você esteja refletindo filosoficamente, esteja refletindo psicologicamente. Busque refletir teologicamente na fé da expectativa que descansa, que confia, porque Deus não falha. Nós talvez não o conheçamos bem, sintamos que ele está distante. Desconfie, espera, creia com expectativa. Descanse no poder que transforma o presente à luz da eternidade, da expectativa e da esperança futura.